Tem muita gente hoje repetindo frases, declarações, comportamentos e até orações que parecem espirituais, mas que na verdade não vêm de Deus. E o mais perigoso é que essas pessoas nem percebem, porque foram ensinadas assim, porque ouviram de líderes, porque se acostumaram com esse discurso disfarçado de fé, que na prática está afastando elas do verdadeiro evangelho. Esse vídeo é um alerta, mas não é um alerta para os outros. É para você. Porque talvez você também tenha repetido, sem perceber, essa prática que parece espiritual, mas é puramente emocional, manipuladora e, em alguns casos, diabólica. Sim, demoníaca. E não estou exagerando. Porque tudo aquilo que parece vir de Deus, mas tem origem no ego, no orgulho, na carência, no controle ou na manipulação, não tem nada de divino. Pode ter tom de autoridade, pode usar versículo, pode até arrepiar quem ouve. Mas se a raiz não é o Espírito Santo, é carne. E quando a carne se infiltra nas coisas de Deus, o inimigo encontra brecha para atuar disfarçado. E o mais chocante é que isso se espalhou tanto que já virou rotina. Hoje, o que é emocional é confundido com espiritual. O que é manipulação é confundido com profecia. O que é carnal é celebrado como ousadia. E o que é realmente de Deus é tratado como fraco, simples demais ou religioso demais. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer algo assim: Deus me mandou te dizer, não toque em mim, eu sou ungido. Se você sair dessa igreja, sua vida vai desandar. Quem não acredita na minha visão vai ser cobrado por Deus. Sabe? O que isso tudo tem em comum? Nada disso tem raiz bíblica. É autoritarismo com capa de unção. É ego falando como se fosse voz profética. É carência espiritual maquiada de poder. E o problema é que funciona. Funciona porque as pessoas estão carentes. Porque querem ouvir algo novo. Porque querem direção sem precisar buscar intimidade com Deus. Então aceitam qualquer palavra que pareça vinda do alto, mesmo quando é vazia, tóxica e controladora. Mas existe um padrão. Existe uma forma de discernir isso. E é isso que você vai descobrir aqui. A gente vai caminhar passo a passo até identificar o que é esse comportamento, porque ele é tão comum, e principalmente, como ele se infiltrou nas igrejas e na mente de tantos crentes sinceros. Se você acha que sua fé está sendo usada, que algo parece errado no ambiente onde você está, ou que você mesmo já caiu nesse engano, não saia daqui, porque essa pode ser a mensagem que vai abrir seus olhos antes que você entre mais fundo em algo que Deus nunca mandou você seguir. É quase imperceptível no começo. Acontece nas entrelinhas, nas frases soltas durante uma oração, naquele recado profético que, na verdade, é uma indireta embalada em versículos. No Deus me revelou, que soa mais como opinião disfarçada do que como direção real do céu. Você já presenciou isso. Talvez já tenha sido vítima. Ou, se for sincero, talvez até já tenha feito isso achando que estava certo. Começa quando alguém sente algo, um incômodo, uma vontade, um pensamento pessoal, e, ao invés de assumir que é apenas uma percepção humana, diz: foi Deus quem falou. Essa frase parece pequena, mas ela carrega um peso espiritual gigante. Porque quando você diz que Deus falou algo, você está colocando o nome do Criador do Universo como autor da sua fala. Você está vestindo seu pensamento com a autoridade celestial. E se o que você disse não veio realmente de Deus, isso é mentira espiritual. Isso é manipulação sagrada. E pior, isso abre uma brecha para o inimigo se infiltrar, distorcer e usar sua própria boca para ferir, confundir ou controlar outras pessoas. Tudo em nome de Deus. E como o povo de Deus tem sede de ouvir algo direto do céu, muitos se tornam alvos fáceis. Não testam o Espírito, não conferem na palavra, não oram pedindo confirmação, apenas aceitam o que foi dito e obedecem. Mesmo quando isso os afasta da graça, do amor, da verdade e da comunhão.
É exatamente assim que nasce o comportamento que está destruindo milhares de crentes hoje. Ele se apresenta como zelo, mas é vaidade. Se disfarça de direção espiritual, mas é ego falando alto. Finge ser profético, mas no fundo é espírito de manipulação. Você já percebeu como certas palavras proféticas parecem sempre favorecer o mensageiro? Já notou como certos avisos de Deus aparecem só quando alguém se opõe a um líder, a um sistema ou a uma decisão humana? Já reparou que muitas vezes quando você discorda de alguém ungido, de repente aparece um castigo espiritual anunciado, como se o próprio céu estivesse te ameaçando? Isso não é Deus. Isso é controle. Isso é dom espiritual falsificado. Isso é uma estrutura demoníaca operando dentro da igreja sob o disfarce de espiritualidade. E o mais grave é que com o tempo, isso vai moldando a mentalidade de um povo inteiro. Crentes começam a ter medo de questionar. Acreditam que Deus só fala com os escolhidos, lá da frente. E perdem a capacidade de discernir o que é revelação e o que é apenas jogo de palavras. Vamos dar nome a esse comportamento. Mas mais do que isso, você vai enxergar como ele rouba sua intimidade com Deus, alimenta cadeias emocionais e mantém pessoas aprisionadas espiritualmente durante anos, achando que estão sendo obedientes, quando na verdade estão sendo manipuladas. Se essa palavra está te incomodando, pode ser que Deus esteja te acordando. Você já se sentiu culpado por discordar de uma palavra profética? Já teve medo de questionar o que um homem de Deus disse, mesmo que algo dentro de você gritasse que estava errado? Já se pegou obedecendo instruções só porque alguém disse que era direção divina, mesmo sem sentir paz alguma? No seu espírito, se a resposta for sim, então você já sentiu o gosto amargo desse veneno espiritual. E talvez esteja mais envolvido com ele do que imagina. A verdade é que esse comportamento se alimenta do medo. Ele prende pessoas com frases que parecem bíblicas, mas são carregadas de opressão emocional. E o mais perigoso, ele vem de dentro da igreja, de dentro de ambientes onde todos dizem amém, mesmo quando o Espírito Santo está em silêncio. Tudo começa sutilmente. Primeiro, você ouve uma palavra de correção que não vem em amor, mas em tom de ameaça. Depois alguém diz que você está resistindo a Deus, só porque fez uma pergunta. Logo depois, qualquer sentimento de dúvida é interpretado como rebeldia espiritual. E então, sem perceber, você começa a andar na igreja com medo. Medo de errar, medo de desagradar um líder, medo de discordar de algo, mesmo quando aquilo te afasta da verdade. Sabe por quê? Porque esse espírito age por opressão, não por convicção. Ele exige obediência cega. Ele substitui discernimento por medo. Ele neutraliza sua voz interior e, no fundo, transforma a igreja em uma estrutura de controle emocional, travestida de zelo por Deus. Mas Deus não trabalha com medo. A palavra diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade para discernir. Liberdade para dizer, isso não vem de Deus. Liberdade para buscar confirmação na palavra. Liberdade para ouvir a voz do Pai, sem intermediários controladores. E o mais cruel é que muitos que vivem sob essa influência nem percebem, porque estão emocionalmente envolvidos, porque foram ensinados assim, porque confiam tanto nos mensageiros que pararam de ouvir o próprio Deus. E é exatamente aí que o inimigo age. Ele não precisa de possessão. Ele não precisa de feitiçaria. Ele não precisa de macumba. Basta que ele convença crentes sinceros a viverem sob palavras que Deus nunca falou. Isso não apenas rouba sua liberdade espiritual, isso te afasta da intimidade com o Pai. Você começa a se relacionar mais com palavras de homens do que com a voz do Espírito. Você ora menos, confere menos, confia mais nos outros do que na palavra. E quando percebe, sua fé virou dependência emocional. O que vamos revelar a seguir é o nome dessa estrutura espiritual. Ela está operando em muitos altares, reuniões de oração e até redes sociais evangélicas.
influenciando, distorcendo e paralisando o crescimento de milhares de crentes sinceros. E se você deseja sair disso, precisa reconhecer onde está pisando. Mas prepare-se, a revelação pode te chocar, porque talvez você já tenha chamado de unção, algo que nunca veio de Deus. Vamos agora rasgar o véu de uma vez. O nome desse comportamento, que milhares de crentes estão repetindo achando que é algo de Deus, mas que na verdade é demoníaco, é espírito de Jezabel. Não estou falando apenas da personagem do Antigo Testamento. Estou falando da influência espiritual que carrega o mesmo padrão: manipulação, controle, sedução emocional, chantagem espiritual e falsa autoridade profética. Esse espírito não precisa de possessão demoníaca no estilo de filme de terror. Ele atua de forma muito mais perigosa, disfarçado de espiritualidade. Usa a Bíblia, usa a linguagem religiosa, usa o nome de Deus, mas sempre com um propósito oculto: controlar, dominar, influenciar e enfraquecer espiritualmente quem está ao redor. É por isso que esse comportamento já se tornou comum em muitas igrejas. Crentes, pastores, líderes, obreiros e até gente simples e sincera, todos vulneráveis a esse tipo de influência se não tiverem discernimento espiritual. O espírito de Jezabel se manifesta de várias formas. Quando alguém usa uma revelação para constranger, intimidar ou envergonhar. Quando uma liderança impõe obediência com base no medo, não no amor. Quando alguém se coloca como o canal exclusivo de Deus e diz que ninguém pode questionar. Quando há uma falsa profecia com interesses pessoais ocultos. Quando alguém manipula os sentimentos alheios em nome de Deus para obter controle, é exatamente o que Jezabel fazia. Ela manipulava o rei, silenciava os profetas verdadeiros, dominava pelas emoções e controlava o ambiente espiritual com falsa autoridade. E hoje, ela age do mesmo jeito. Só que agora, com microfone, com perfil nas redes sociais, com títulos e cargos, com aparência de homem ou mulher de Deus. E a maioria não percebe, porque ela não parece maligna. Ela fala bonito, chora quando profetiza, tem carisma, tem presença, tem até resultados. Mas o fruto que ela deixa é medo, é culpa, é dependência, é esgotamento espiritual. É gente que já não ora por si mesma porque acha que só o profeta pode ouvir de Deus. É uma igreja emocionalmente controlada, espiritualmente cega e psicologicamente oprimida. Esse comportamento é demoníaco não porque grita, mas porque rouba o lugar do Espírito Santo na sua vida. Quando alguém se coloca como voz absoluta de Deus entre você e o Pai, isso é idolatria. E a Bíblia é clara: a minha glória não darei a outrem. Agora que você já sabe o nome, precisa entender. Esse espírito não é vencido com mais palavras. Ele é vencido com postura, verdade e renúncia. E é isso que a gente vai revelar na próxima parte. Como discernir, se posicionar e se libertar dessa atmosfera espiritual disfarçada de cristianismo, antes que ela sugue sua fé até secar. O jogo virou. Agora você sabe o nome da batalha. Agora é hora de lutar com as armas certas. Quando o espírito de Jezabel encontra espaço dentro de uma igreja, de um ministério ou até dentro de um relacionamento, ele não chega destruindo tudo de uma vez. Ele corrói aos poucos. Começa com uma admiração, uma palavra forte, uma profecia que parece certeira. A pessoa sente que está sendo tocada por algo do alto, mas, aos poucos, aquela voz começa a se tornar a única fonte. E tudo o que antes era liberdade vira dependência. Você já viu alguém assim? Que não consegue tomar uma decisão sem confirmar com o líder? Que não consegue mais orar por conta própria porque acha que Deus não fala com ela, só com o profeta? Que sente culpa quando discorda, mesmo que seja com base bíblica? Que acha que desobedecer uma pessoa é o mesmo que desobedecer o próprio Deus? Esse não é o Evangelho. Isso é controle espiritual. Isso é opressão emocional disfarçada de unção.
Isso é Jezabel operando dentro da igreja, e aos poucos, a pessoa que era cheia do Espírito vai ficando seca. Ela perde o desejo de buscar, perde o discernimento, perde a voz interior, perde a ousadia. E o mais trágico, ela começa a achar que isso é normal, que é honra, que é respeito à autoridade, quando na verdade é escravidão espiritual com linguagem bíblica. Esse espírito age principalmente onde há sede por reconhecimento e medo de rejeição, porque ele sabe, quanto mais carente a pessoa for, mais fácil será controlá-la. E quanto mais insegura ela estiver, mais ela se curvará diante de qualquer palavra que pareça ser de Deus, mesmo que esteja cheia de veneno. A Bíblia diz que Jezabel matava os profetas verdadeiros e sustentava os falsos à sua mesa. Hoje, ela continua fazendo o mesmo. Desacredita quem fala a verdade e promove quem se curva à manipulação. E talvez você esteja vivendo exatamente nesse ciclo, sentindo que sua fé virou uma gaiola, que seu coração está cheio de medo, que sua vida espiritual parou de crescer, que você depende de alguém para saber o que Deus pensa de você. Mas deixa eu te lembrar, o véu foi rasgado. Você não precisa de intermediários para ouvir Deus. Você tem acesso, você tem o Espírito, você tem a palavra, você é templo. E Jezabel não tem direito de habitar onde o Espírito Santo reina. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como identificar os sinais claros dessa opressão, como ela se fortalece na vida de um crente. E o mais importante, como sair disso. De vez com base bíblica, com confronto direto e com o tipo de oração que liberta de verdade. Se o que você sente agora é um misto de raiva, vergonha e revelação, não corra disso. É o Espírito te chamando de volta. Você pode estar vivendo debaixo dessa influência e nem perceber, porque Jezabel não se manifesta com aparência de mal. Ela vem com voz doce, com direções supostamente espirituais, com frases de impacto, mas tudo com um fim oculto: dominar, controlar e substituir o lugar do Espírito Santo na sua vida. Aqui vão os 7 sinais mais perigosos de que o espírito de Jezabel pode estar operando. Você sente medo de discordar de alguém ungido. Mesmo quando há erros claros, contradições bíblicas ou atitudes duvidosas, você sente medo de questionar, como se Deus fosse te punir se você abrisse a boca. Esse medo não é reverência, é domínio emocional. 2. Você já não busca ouvir Deus diretamente. Você se acostumou a depender de palavras alheias. Ora pouco, busca pouco, consulta mais o líder do que a Bíblia. Isso indica que alguém está ocupando o lugar que pertence apenas a Deus. Revelações que te afastam da comunhão. Algumas profecias ditas como revelações te afastam de pessoas, geram desconfiança, criam divisões ou deixam sua alma pesada. Deus nunca divide o corpo com revelações de discórdia. Jezabel 5:4. Você se sente preso emocionalmente a alguém como se não pudesse dizer não. Mesmo quando o pedido parece abusivo ou injusto, você se sente culpado ao recusar. Essa relação não é espiritual, é uma prisão disfarçada de obediência. 9. Você tem medo constante de estar resistindo ao Espírito Santo. Esse medo foi plantado em você por um discurso que usa o Espírito como ferramenta de controle. Deus não impõe medo. Ele traz temor santo, mas não opressão. O ambiente espiritual parece forte, mas sua vida pessoal está seca. Cultos impactantes, revelações constantes, emoções à flor da pele. Mas no quarto, no secreto, tudo parece morto. Isso é sinal de manipulação coletiva, né? Você vive buscando a aprovação de líderes, mas se sente cada vez menor. Você serve, se doa, cumpre tudo, mas sempre parece que está em dívida. Nunca é suficiente. Isso não é discipulado. Isso é sistema de controle disfarçado de espiritualidade. Se você se identificou com 2 ou mais desses pontos, acenda o alerta.
Você pode estar vivendo preso por uma estrutura espiritual que não vem de Deus e que está roubando sua liberdade, sua identidade e sua intimidade com o Pai. Mas existe saída, e ela começa com algo simples, mas poderoso: reconhecer e nomear. Espírito de Jezabel só reina onde ninguém o confronta. Mas a partir do momento em que você diz: eu não aceito mais viver com medo, eu não aceito mais palavras sem confirmação, eu não aceito mais um intermediário entre mim e Deus, o processo de libertação já começa. Agora, eu vou te mostrar o passo a passo para romper com essa influência, restaurar sua liberdade espiritual e voltar a ouvir a verdadeira voz do Espírito Santo. Sem ruídos, sem controle, sem opressão. É hora de recuperar o que foi roubado. Romper com o espírito de Jezabel não é sobre gritar. Não é sobre fazer um culto mais forte. Não é sobre repreender em nome de Jesus num momento de raiva. É sobre reposicionar o seu coração, a sua mente, a sua postura espiritual. E deixar claro: a partir de agora, quem governa minha vida é o Espírito Santo, e mais ninguém. A primeira coisa que você precisa fazer é expor a verdade no seu interior. Reconheça as áreas onde você se rendeu ao controle. Onde você acreditou cegamente em palavras que hoje percebe que não tinham raiz em Deus. Onde você permitiu que vozes humanas abafassem a voz do Pai. Não tenha vergonha. Jezabel se alimenta do silêncio. Ela cresce quando você finge que está tudo bem. Mas o simples ato de dizer: eu fui enganado, mas não serei mais, já enfraquece toda a estrutura espiritual que tentava te manter preso. A segunda atitude é voltar à fonte, não à fonte emocional. Não a líderes, gurus ou vozes de internet. Volte à Bíblia. Volte ao lugar secreto. Se você não tem orado, volte a orar. Mesmo que no começo não sinta nada. Se você parou de ler, volte a ler. Não para cumprir um plano, mas para reencontrar a voz de quem te criou. Você vai perceber que, ao longo dos dias, o Espírito Santo vai começar a afinar sua audição. Você vai perceber quando algo parece de Deus, mas não é. Vai discernir quando a atmosfera está carregada de manipulação. Vai aprender a confiar na voz de Deus dentro de você, mesmo que ninguém mais confirme. Terceiro, renuncie. Em voz alta, com autoridade. Diga: em nome de Jesus, eu renuncio a toda a influência de Jezabel sobre minha mente, minhas emoções, minha vida espiritual e meus relacionamentos. Eu tomo de volta minha liberdade. Eu sou o templo do Espírito Santo, e ninguém mais vai sentar no trono que pertence a Deus. Faça isso quantas vezes for necessário, não como um ritual, mas como uma declaração de alinhamento. Você está saindo da sombra de um espírito que fingia proteger, mas que só queria dominar. Quarto, se afaste de ambientes contaminados. Mesmo que doa, mesmo que pareça radical. Se você está num ciclo onde sempre há revelações manipuladoras, palavras que te colocam para baixo, exigências disfarçadas de zelo, saia. O Espírito Santo nunca te aprisiona. Ele convence, mas não controla. E por último, peça que o Espírito Santo te encha de novo. Sim, você pode ter se esvaziado, se desgastado, se machucado, mas Ele ainda está aqui, ainda te ama, ainda quer falar com você, e vai restaurar sua fé, dessa vez sem ruído, sem opressão, sem controle. A presença real de Deus é leve, é viva, é íntima. Você não precisa mais depender de ninguém para viver isso, você só precisa querer. Você não precisa mais viver preso ao medo, nem condicionado por palavras que te paralisam, nem dominado por uma fé baseada em vozes alheias. A presença real de Deus não manipula, ela cura, ela confronta, ela liberta. Você foi chamado para andar com Deus, e não sob a sombra de quem diz falar por Ele. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Esse vídeo não é só uma exposição de algo externo, ele é um espelho. Porque talvez você não esteja apenas ouvindo Jezabel. Talvez você tenha reproduzido Jezabel sem perceber. Mas há perdão, há recomeço,
A reconexão com a verdade. Talvez você tenha usado frases como: Deus me disse, você vai pagar se sair daqui. Não toque no ungido. Quem discorda de mim está contra Deus. E agora percebe que estava mais preso ao controle do que à cruz. Mas Jesus não te cancela. Ele te chama para fora da caverna, para fora da manipulação, para fora do sistema, para dentro da presença. Hoje, Ele te convida a rasgar o coração e dizer: Senhor, me devolve o que foi roubado. Me ensina a te ouvir de novo. Me livra de tudo o que tem aparência de fé, mas cheiro de orgulho, e me leva de volta à tua voz. Esse é o tipo de oração que o céu não rejeita. Essa é a rendição que cala Jezabel. E se essa palavra te confrontou, te expôs e ao mesmo tempo te despertou, eu preparei um material completo sobre discernimento espiritual. Como identificar vozes falsas, manipulações disfarçadas e emoções que se passam por unção. O link está na descrição. É gratuito, direto, e pode ser o recomeço que seu espírito está pedindo. E antes de sair, lembre-se, você foi feito para andar no espírito, não na dependência de homens. Quem é guiado por Deus não precisa ser empurrado por ninguém. Nos vemos no próximo vídeo. Mas que agora o que permaneça em você não seja a voz da culpa nem do medo, mas a certeza de que a verdade sempre liberta.